Em uma pacata cidade do interior de Minas Gerais, vivia Ernesto, um homem simples e reservado, que dedicara sua vida ao trabalho de coveiro no cemitério local. O cemitério, antigo e cercado por colinas, era um lugar de silêncio e solidão, onde o tempo parecia parar. As lápides cobertas de musgo e as árvores centenárias criavam uma atmosfera de respeito e mistério. Ernesto, já com seus 60 anos, conhecia cada canto daquele lugar, e seus únicos companheiros eram os mortos. Apesar da tranquilidade aparente, Ernesto começou a perceber uma mudança sutil. Ao cair da noite, ele sentia uma presença ao seu redor, como se estivesse sendo observado. O vento que soprava entre as árvores trazia sussurros quase inaudíveis, e as sombras pareciam dançar em um balé macabro. Seus pesadelos, antes raros, tornaram-se constantes e terrivelmente vividos. Ele via rostos pálidos, olhos cheios de dor, e ouvia gritos sufocados que ecoavam em sua mente mesmo após acordar. A paz que ele antes encontrava no cemitério havia se transformado em um tormento diário. As semanas passaram, e Ernesto começou a perceber que essas visões não eram meros pesadelos. As almas dos mortos estavam tentando se comunicar com ele. À noite, quando o silêncio dominava, ele começou a ver figuras translúcidas surgindo entre as lápides. Elas o seguiam, com expressões de tristeza e desespero, mas não conseguiam falar, apenas gesticulavam e olhavam para ele com uma súplica silenciosa. Certo dia, em meio ao trabalho, Ernesto se deparou com uma figura que lhe parecia diferente das outras. Era uma jovem mulher, de olhar melancólico e expressão serena. Seu nome era Maria, e ele se lembrou de tê-la enterrado alguns meses antes. Ao contrário das outras almas, Maria não tentou assustá-lo, ela apenas olhou para ele com uma tristeza profunda, como se estivesse esperando algo. Naquela noite, ela apareceu novamente em seus sonhos. Desta vez, conseguiu sussurrar algumas palavras: "Eu preciso de sua ajuda." Ernesto, perplexo, perguntou como poderia ajudá-la. Com uma voz suave, Maria contou sua história. Ela tinha se apaixonado profundamente por um jovem da cidade, mas ele partiu antes que ela pudesse se despedir. Seus últimos dias foram marcados pela agonia de nunca ter tido a chance de dizer adeus. Maria desejava que Ernesto encontrasse o jovem e entregasse a ele uma carta que ela nunca teve coragem de enviar. Somente assim ela poderia descansar em paz. Nas noites seguintes, outras almas começaram a se manifestar. Um homem de meia idade, com um olhar angustiado, revelou-se como Joaquim. Em vida, fora um pai severo e distante, que jamais pediu perdão à filha por seus erros. Agora, morto, sua alma não encontrava paz. Ele implorava a Ernesto que encontrasse sua filha e entregasse seu pedido de desculpas, algo que ele nunca teve coragem de fazer em vida. Outra alma, uma jovem de cabelos longos e desgrenhados, apareceu para Ernesto em uma madrugada. Era Beatriz, uma moça que havia tirado a própria vida em um momento de desespero. Ela queria pedir perdão aos pais por sua decisão, pois agora entendia o sofrimento que lhes causara. Beatriz implorava a Ernesto que levasse essa mensagem para que seus pais pudessem perdoá-la e, assim, ela pudesse encontrar a paz. Com o passar do tempo, Ernesto compreendeu que seu papel no cemitério ia além de cuidar dos túmulos. Ele era um mediador entre os vivos e os mortos, alguém que podia ajudar essas almas perdidas a encontrar a paz. Ele decidiu aceitar sua missão e, um a um, começou a cumprir os últimos desejos daqueles espíritos atormentados. Ernesto encontrou o jovem amado por Maria e entregou a ele a carta que ela nunca enviara. O rapaz, agora um homem maduro, leu a carta com lágrimas nos olhos e finalmente compreendeu o quanto era amado. Joaquim foi levado até a filha, onde Ernesto, com delicadeza, contou-lhe sobre o arrependimento do pai. A filha, emocionada, perdoou-o, aliviando sua alma. Beatriz também teve seu perdão concedido pelos pais, que, ao saberem do pedido de desculpas, puderam finalmente aceitar a morte da filha com menos dor no coração.
Com cada mensagem entregue, as almas que atormentavam Ernesto começaram a desaparecer, suas expressões transformadas de dor em alívio. O cemitério voltou a ser um lugar de silêncio e tranquilidade, mas agora Ernesto via o ambiente com outros olhos. Ele não estava mais sozinho, era um guardião das histórias não contadas, das despedidas não realizadas. Ernesto continuou seu trabalho como coveiro, mas agora com uma nova compreensão e propósito. Sabia que, de vez em quando, surgiriam outras almas buscando sua ajuda, e ele estaria lá para ouvi-las. Sua vida, antes marcada pela solidão e medo, agora estava cheia de significado. Ele não apenas cuidava dos mortos, mas também ajudava a curar as feridas deixadas por eles entre os vivos. E assim, em meio à terra fria e às lápides antigas, Ernesto encontrou sua verdadeira vocação, tornando-se um guardião das almas, um mensageiro entre os mundos, garantindo que todos pudessem, enfim, descansar em paz.